Shalom, meus amados, graça e paz. Seguimos hoje para mais uma aula muito importante, falando um pouquinho sobre o amor é o cumprimento, né? A nossa forma de caminhar, né? Viver uma vida equilibrada no amor, certo? E a base que eu vou usar hoje é Romanos, capítulo 13, né? Capítulo 13, no versículo 8 até o 14. Vou ler e depois quero falar um pouquinho para que a gente possa ter um esclarecimento das Escrituras, certo? Não deveis nada a ninguém, exceto o amor, ou seja, o amar uns aos outros. Porque quem ama ao seu próximo cumpre ou cumpriu a lei. Porque também ela diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não cobiçarás. E se há outro mandamento neste preceito, se cumpre: amarás o teu próximo como a ti mesmo, certo? O amor não faz mal a seu próximo, porque o amor é o cumprimento da lei. E também sabei isto: já é o tempo e a hora de despertarmos do sono, porque agora a salvação está mais próxima de nós do que quando cremos. 12. Porque a noite está bem avançada e o dia se aproxima. Portanto, despojemo-nos das obras das trevas, né? E vistamo-nos com as armas da luz. Conduza-nos como de dia, não em licenciosidades, ou seja, não debaixo de libertinas obras sexuais, certo? Nem em leito impuro, olha aí, nem invejas, nem contendas, mas vestivos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não estejais ansiosos pelos desejos de vosso corpo. Olha o que Paulo começa a falar sobre o cumprimento da lei no amor. Ele começa isso aqui falando sobre não ficar devendo nada a ninguém a não ser amá-los, ou o amor, certo? Então a nossa base dentro do cumprimento é o amor. O amor, quando nós amamos a Deus de verdade, né? Nós estamos falando aqui de sentimento. Nós estamos falando aqui da base do amor, que é o sacrifício, certo? Quando nós amamos a Deus, nós sacrificamos para estar com Deus e nos envolver com tudo que diz respeito a Deus, principalmente sua igreja, seu corpo, a família de Deus, né? Esse é o ponto. Dentro disso, Paulo começa dizendo assim, ó, porque também a lei diz, ou seja, quem ama, cumpre a lei, né? Olha que poderoso, porque muita gente fica batendo que a lei já passou, que agora é o Novo Testamento, e parará aquela história de muita gente aí que não tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo bíblico, né? A gente tem muita religião e pouca revelação da palavra que nos traz uma transformação. A revelação te transforma, certo? A letra, ela te torna religioso, né? Te leva para um lugar de legalismo. Mas a revelação, quando Cristo começa a ser revelado para você através das Escrituras, é impossível que você não se adeque a isso. Porque a palavra de Deus e o amor de Deus vai te levar para esse lugar de transformação, de cura, de alinhamento, né? Então Paulo diz o seguinte: aquele que ama, ele está cumprindo a lei. Porque o cara que ama, ele não vai matar, né? Ele não vai cometer adultério, porque ele não vai querer o que não é dele, né? Não vai desejar o que não é dele, certo? E não estamos falando somente no adultério na parte sexual, estamos falando no adultério também dentro do reino, porque muitos de nós, muitas vezes, quando não temos uma visão clara de uma revelação do Senhor, nós começamos a adulterar até as Escrituras. Cometemos erros grotescos, tiramos coisas que não podemos tirar das Escrituras e começamos a inventar coisa que não existe. Isso é adultério. O que é um adultério? É transformar uma coisa que é verdadeiro
transformar em falso, né? Adulterar. Pegar um tênis que é da Nike e adulterar a marca, fazer algo parecido, certo? Isso é adultério. Então esse cuidado nós temos que ter, cara. Porque nós levamos tudo para um lado e existem outras vias, né? Que também é relevante para o reino. Então o cara que ama não vai furtar, né? Não vai roubar, não vai cobiçar. Ele vai entender, né? E qualquer outra coisa disso, Paulo diz assim, ó, que vai ser cumprido quando a gente amar o próximo como a nós mesmos. Nunca a gente vai fazer alguma coisa para alguém que a gente não deseja que seja feito para nós mesmos, né? Então, é uma caminhada bem profunda que Paulo fala sobre o amor, né? O cumprimento da lei no amor, né? Então, e aí ele começa a falar da parte que eu gosto e assim que eu queria destrinchar um pouquinho. O amor não faz mal ao seu próximo, porque o amor é o cumprimento da lei. Ponto. Aí ele começa a falar aqui, ó, no versículo 12, no 11. E também sabe isto, já é o tempo e a hora de despertarmos do sono. Olha o que ele está falando. Ele está falando para a gente acordar. Deixar de ser imaturo, menino, infantil, né? Essa parte de despertar, ele está falando, chamando a nós para a realidade. Porque muitos de nós hoje vivem num sono. A falta de revelação nos torna sonolentos, né? Por isso não temos posicionamento, não temos atitude, porque muitas vezes nos falta uma revelação clara do que o Senhor é, da sua palavra verdadeira, né? E o que é relevante. Paulo está dizendo, chegou a hora, né, de despertarmos desse sono, né? E aí ele vai falando, ó, porque agora a salvação está mais próxima de que quando nós cremos, ou seja, quando nós cremos, nós ouvíamos falar o quê? A volta de Jesus está próxima. Agora está mais próxima do que antes. Por quê? Porque nós já estamos vendo os acontecimentos futuros, que eram futuros, hoje estão se tornando reais. Certo? Então a salvação está perto. Muito mais perto do que antes. Nós temos que despertar dessa imaturidade, dessa infantilidade, dessa meninice toda e começarmos a ter o quê? Nós temos uma base de amor sacrificial, tanto pelo Senhor como pelo reino, pela obra do Senhor, pela vida do Senhor, pelo corpo do Senhor, certo? Então Paulo vai nos chamando a atenção. E aí ele fala no versículo 12, ó, porque a noite está bem avançada, né? E o dia se aproxima. Portanto, despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos com as armaduras da luz. Armas da luz. O que Paulo está falando aqui? A noite, olha só, porque a noite está bem avançada. O que ele está falando da noite? Ele não está falando de noite, dia e noite, ele está falando das trevas. Ele está falando das obras do diabo. Ele está falando das obras do maligno. Está muito avançado. Ou seja, o inimigo já está avançando com seu exército, suas manipulações, suas artimanhas, né? Então o que ele diz? Olha só, e o dia se aproxima. O que é o dia? Não é o dia do sol, ele está dizendo o dia do Senhor. O dia da redenção. O dia que Cristo vai trazer de volta o seu reino em justiça. Esse dia se aproxima, que a palavra diz que vai ser um grande e terrível dia do Senhor. Para alguns vai ser um dia maravilhoso e extraordinário, para outros será terrível. Porque é o dia que nós seremos colocados na balança de Deus com as nossas obras. A salvação ela é gratuita, mas as suas obras vai ser pesado na balança, meu amado. O que você viveu, o que você deixou de viver. O que você permitiu o Espírito Santo trabalhar em você, o que você não permitiu, por orgulho, por inveja, né? Por não permitir, por não quebrar essa casca, por não desfazer das roupas velhas. Maneira velha de pensar, né? Não queremos abrir mão dos nossos complexos, conceitos, preconceitos, aquilo que imaginamos que é e que a palavra diz que não é bem assim e que nós não queremos abrir mão, queremos continuar, né? A gente precisa remover isso, lutar para remover isso. Romanos capítulo 12, mudar a mentalidade, mudar a forma de pensar. Precisamos pensar como Cristo pensou, como Cristo pensa, o reino, certo? O reino de Deus. E aí ele vai falando o seguinte: vistamo-nos com as armas da luz. Qual é as armas da luz? Gálatas 5.
Quais são as armas da luz, irmão? Não é espada, não é armadura. Isso tudo é armas, é a armadura da fé, a armadura de Deus que está em Efésios 6. Armas da luz são as armas da justiça de Deus. Frutos do Espírito. Domínio próprio, verdade, honestidade, lealdade, bondade, justiça, generosidade. Armas da luz são as armas de Deus. Armas que estão no caráter e no atributo do Senhor. Quanto mais nós nos envolvemos com o Senhor e com a sua palavra, de verdade, com o coração aberto e tratável, inclinados debaixo da mão poderosa do Senhor, essas armas da luz, elas vêm sobre nós. Começam a dar frutos do Espírito. Nós andamos na rua e essa justiça e essas armas, elas estão em nós através das nossas ações, nossas atitudes, aquilo que falamos, que pensamos, como procedemos, nossos negócios. Não há mentira no nosso negócio, não há um peso de inventação de coisas. Há uma verdade que vem do Senhor. E nesse lugar nós somos banhados. Simples. Então Paulo está falando, nós temos que nos despojar das obras das trevas, das obras da carne, né? Do ódio, da vaidade, da luxúria, do orgulho, da mentira, né? Do egoísmo, do egocentrismo, do autodomínio do eu, né? O eu, né? Nós precisamos romper com isso, cara, para que as armas da luz venham sobre nós. Kanamá! E quebrem as artimanhas das trevas, quebrem as cadeias das trevas dentro de nós. As cadeias interiores, as lacunas que nos prendem, que não nos deixa ver o que Deus está vendo. Nós precisamos despertar desse sono e romper com as cadeias das trevas. E para que a luz venha sobre nós, as armas da luz, os grilhões sejam quebrados, né? A adoração venha sobre nós e sejam rompidas as cadeias da mediocridade. Armas da luz. Paulo está falando no versículo 3, conduza-nos como de dia, não em libertinagem sexual, né? Aqui ele está falando de uma prática sexual, que não haja depravação, né? Nem em embriaguez. Ele está falando de ser embriagado pelos prazeres. Nem em leito impuro. Aqui está falando das relações, né? O leito significa a mesa, né? O lugar da intimidade, o lugar da comunhão. Os altares não sejam profanados, né? Que a nossa mesa não seja usada para falar coisas que não deve, que não seja para profanar o céu, que não seja para profanar o Senhor, que o pão que você come na mesa não seja um pão embolorado, seja um pão vivo que desce do céu. Camá. Aleluia. Né? Nem invejas, não haja inveja entre nós. Nem contendas, que não haja espírito contencioso, contendas, espírito faccioso, que nós possamos pensar a mesma coisa, caminhar na mesma linha, caminhar na mesma direção, falar a mesma língua, né? Que haja o discernimento de entender que se Deus te deu a capacidade de caminhar debaixo de uma visão que o Senhor deu ao seu pastor, ao seu líder, caminha nela, ensina sobre ela, se submeta a ela, porque isso vai te trazer vida. Vida de Deus. Mas vestivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vista a capa de Jesus, a roupa de Jesus, certo? E não estejais ansiosos pelos desejos de vosso corpo. Aqui ele está falando da carne. Não andeis ansiosos pelos desejos da carne, mas se flua numa vida espiritual para Deus, comprometido com o amor que se cumpre, né? O amor que cumpre a lei. A lei, os mandamentos do Senhor são cumpridos porque o amamos.
Não existe cumprimento nenhum se não existe o amor, certo? Tudo que falamos é baseado em cima de um amor sacrificial, tá bom? Deus te abençoe, meu amigo. Forte abraço, meu amado.